Já estamos de volta depois do rápido intervalo. Olha, e a indústria da construção civil tem se posicionado contra a formação daquele chamado cartel na precificação do cimento no país. Isso é um aspecto que nós, como consumidores, estamos realizando também nossas obras, estamos vendo em vários momentos. E esse cartel tem feito também, exigido, na verdade, uma inquietação e um posicionamento da indústria da construção civil no país. Mesmo com a redução de impostos e do custo da produção do produto, o setor continua reajustando o valor do cimento com preços classificados como preços abusivos. Para poder falar melhor a respeito desse assunto, tenho o prazer de receber aqui no estúdio Hugo Damaso, ele que é vice-presidente da ADEME. Hugo, muito obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa situação. O que é que a indústria da construção civil tem sentido de impactos sobre essa situação dos preços de cimentos que estão sendo praticados no país? Bom dia. Bom dia. O que é que a gente observou recentemente, A gente vem de um período inflacionário muito grande no pós-pandemia, então a gente sabe disso. Sim. Então todos os insumos, como o próprio preço do cimento, ele aumentou bastante, sendo que recentemente a gente viu uma ação conjunta do Congresso Nacional, junto com o governo federal, no intuito de reduzir impostos, ou seja, o ICMS foi limitado, e isso deu se deu uma redução muito significativa em vários insumos da construção civil. A gente já viu recentemente ser anunciado redução no preço das cerâmicas, redução no preço do alumínio, redução no preço... diversas empresas estão anunciando redução nos preços. Por quê? Porque o custo de produção reduziu. Porque a gente teve redução no preço do diesel, redução no preço da energia elétrica, redução do preço do gás natural, e tudo isso ele compõe muito fortemente os custos de vários insumos da construção civil, como também é uma composição muito forte no custo da composição do cimento. Mas na direção contrária, a gente está vendo mais uma vez a indústria do cimento combinar preços e, de novo, fazer reajuste de preços no momento que a gente está vendo um momento de deflação no nosso país. Então, a gente acabou de sofrer um aumento no preço do cimento e já anunciaram que vai ter um novo aumento do preço do cimento. Ou seja, pela primeira vez a gente está vendo ter uma redução nos custos de produção do cimento e a indústria vem lá e anuncia mais uma vez. Não, isso é uma prática já recorrente, a combinação de preço do cimento no nosso país, o cartel dos cimentos. Tanto que em 2014... o CAD ele fez uma autuação nessas indústrias num montante acima de 3 bilhões de reais. Então, de lá para cá, essa multa não foi paga ainda, eles estão recorrendo por todas as esferas possíveis, mas a gente viu que, em um determinado período, eles meio que ficaram com um pouco de medo dessa situação. A gente viu que o cartel deu uma arrefecida, mas de um tempo para cá, ou seja, depois da pandemia, aí, a turma realmente perdeu todo o receio de trabalhar combinando preços, e é muito nítido a forma que eles atuam. O que é que a gente vê? Quando eles anunciam o aumento do cimento, eles anunciam em todas as indústrias, todos os fabricantes, eles dão aumento no mesmo período, no mesmo dia e com o mesmo percentual em todas elas. E é em todo o território nacional. O aumento que tem no Rio Grande do Sul é o aumento que tem aqui no Nordeste. Então a gente vê que é uma articulação, é uma combinação de preços. A gente não vê a livre... comércio, a livre prática de mercado acontecer. Realmente é uma combinação de preços. É uma situação que, inclusive, cabe uma provocação do Ministério Público, de outros órgãos de justiça, para poder cobrar esclarecimentos também dessas indústrias. E o que é que vocês têm buscado, por exemplo? Você, hoje, aqui como vice-presidente da ADEME, como a ADEME pretende se posicionar a respeito desse assunto aqui em Alagoas? A gente começou a semana passada trabalhando isso em todas as ADEMEs nacionais, em todos os Sinduscons nacionais, todas as Copercons nacionais. A ideia é que a CEBIC capitanie essa nossa luta. Nós estamos produzindo um documento que para ser protocolado junto ao CAD, para o CAD fazer essa investigação, também ao Ministério Público, e a gente está reunindo provas mostrando da atuação desse cartel. Certo. Então esse é o nosso objetivo, também estar aqui nesses programas para poder a gente mostrar a toda a sociedade que isso é uma prática comum. Você vê, a gente tinha preço de cimento antes da pandemia aí, na faixa de 15, 16 reais. Hoje a gente não encontra por menos de 33 reais no nosso estado. Brasil afora a gente tem até valores bem superiores a isso, Entendo. Hugo, falando um pouquinho a respeito dessa preocupação, é muito importante também a gente destacar que existe todo um cuidado quando se tem um trabalho muito bem executado com a qualidade do produto.
Vocês têm percebido também essas questões de variação na qualidade do produto também? E qual é a justificativa que essas indústrias têm dado para poder realizar esse cartel com a precificação, por exemplo, desses produtos, todos numa mesma margem percentual, quando se anuncia, por exemplo, o aumento, diante de uma deflação que nós estamos tentando viver? Em relação à qualidade do cimento, a gente não tem o que falar. Então, as novas indústrias que se instalaram, inclusive aqui no Nordeste, a gente vê que eles estão trazendo aí uma tecnologia muito boa. A gente tem, em termos de qualidade, a gente não tem o que criticar a indústria. A indústria ela evoluiu muito, ela avançou muito. Então, esse não é um ponto que a gente acha que deva ser provocado. Mas, em relação à precificação, assim, eles não dão argumento nenhum. Simplesmente agora, antigamente eles falavam que era aumento do custo de produção. A gente acredita que isso aconteceu, a gente sabe que isso aconteceu. E agora eles estão falando em recomposição de margens. Então, assim, da forma que está se dando, ou seja, não existe mais, ou seja, a gente vê que está diminuindo o custo de produção, e os caras anunciando aumento e anunciando, dizendo que vai ter um novo aumento. Então, a gente está vendo que realmente está caminhando para uma situação que está complicada. E logo o cimento. O cimento ele é um item essencial em toda a cadeia. Não tem como fazer nada sem o cimento. O cimento está ali na curva ABC, ele está lá no topo. Então, é bem complicado para a gente. Hugo, e a respeito dessa questão do preço hoje, quanto é que está custando, em média, um saco de cimento, para quem tem realmente uma noção do que tem sido também esse ato que tem ido na contramão do processo natural dos preços? Porque lembro que já praticamos alguns valores no saco do cimento aqui, em torno de R$20, R$22. Hoje, quanto é que está custando esse saco do cimento? Hoje o mercado consumidor normal, ele não encontra por menos de R$33. Não acha por menos do que isso. Quase o dobro, né? A gente antes da pandemia, a gente comprava cimento na faixa de R$15, R$16. Para só. E agora explodiu o preço do cimento. Como eu falei, até então a gente sabe que realmente houve um aumento no custo de produção, mas agora é o contrário. Agora o custo de produção está caindo e eles continuam aumentando o preço do cimento. A respeito dos impactos econômicos que isso provoca para o bolso também do consumidor, do telespectador que nos assiste, porque naturalmente quando se chega um produto mais caro, não tem como segurar em vários momentos o valor praticado no produto final, que é para o cliente. Como é que vocês têm tentado manter essa habilidade para não transferir esses impactos para o bolso daquele produto final, do cliente, que é aquele que quer receber o produto, que quer receber seu imóvel com pura qualidade, Hugo? Como é que tem trabalhado? No caso do cimento, é quase impossível não repassar, porque assim, ele compõe não apenas o cimento bruto, mas ele compõe uma série de outros produtos que são utilizados na construção civil, como, por exemplo, o concreto, como, por exemplo, a argamassa. Então, assim, o cimento está presente abundantemente em todas as obras. Então, não tem como segurar esse repasse de aumento. A construção civil, que é tão importante para o nosso país, porque, além de ela empregar maciçamente, ele emprega a base da pirâmide. Então, assim, o mercado da construção civil é fundamental para a nossa economia. A respeito dessa reunião e que essa provocação já existe em outras ADMs, né, no país, existe uma necessidade, se vocês, claro, alcançando essa reivindicação, de chegar até o governo federal para tentar também buscar alternativas, já que o problema, pelo que me parece, pelo que você passa, não tem uma associação direta com o governo federal, que está anunciando uma deflação. Mas para fortalecer, por exemplo, essa provocação nos órgãos que podem ser fiscalizadores para essas indústrias? Não tenha dúvida. Nosso objetivo é justamente esse, a gente conseguir sensibilizar os nossos parlamentares para que a gente consiga chegar até o governo federal, porque a gente viu o esforço que foi feito de governo federal junto com o Congresso Nacional para tentar combater a inflação e, de certa forma, esse esforço ele termina sendo perdido, porque na hora que você tem lá um cartel atuando, combinando o preço, aumentando o preço, todo aquele esforço que foi feito está sendo desperdiçado. Então, a gente quer alertar isso ao governo federal. Então, assim, a nossa ideia é ir até ao Ministério da Economia, para que chegue até o CAD, para que eles consigam atuar nessa fiscalização e, além disso, o nosso objetivo seria a gente provocar uma importação de cimento, ou seja, a ideia é que o governo ele baixe as tarifas de importação para que a gente possa importar e para que a gente consiga regular esse preço. Então, a gente levanta a bandeira da indústria nacional, então a gente sabe o quanto é importante a indústria nacional, mas num momento como esse, de combinação de preços, eu acho que a gente tem que abrir mão, sim, trazer produto importado aqui para que a gente consiga
regular e equilibrar esses preços. E isso daria praticamente uma forçada, colocaria, por exemplo, as indústrias na parede, né? Sabendo que um produto importado estava sendo comprado, naturalmente o dele deixaria de circular com a maior frequência, como acontece hoje, é isso, Hugo? São duas formas de a gente atuar, né? Uma, o CAD fiscalizando e proibindo essa prática de combinação de preços. Certo. E outra é a gente fazer isso, ou seja, utilizar o custo internacional para tentar dar uma equilibrada aqui nos preços e aí deixar o mercado ter a sua regulagem de forma natural. E aí, um pouquinho mais na frente, voltar às tarifas de importação para que a nossa indústria nacional desenvolva, né? E o que é importante dizer em tudo isso é que o Hugo, nem a ADEME aqui em Alagoas, está defendendo o enfraquecimento das empresas no país. Eles querem somente que as coisas elas sejam praticadas de forma justa. Então, se não existe um acordo com as indústrias, para que o processo possa mostrar que há uma necessidade, que há uma atenção, que se abra realmente o mercado de importação para que essas empresas elas passem a repensar esses valores praticados, que segundo eles passam exatamente, principalmente o pessoal ligado à indústria da construção civil, são valores abusivos. R$ 33,00 um saco de cimento é um valor abusivo, sem sombra de dúvidas, Hugo. É absurdo e quando a gente vê o que era praticado há um dia desse, né? Ou seja, a gente não teve aumento de 10%, 15%, 20%, não. A gente teve aumento aí de mais de 100%, né? Verdade. Bom, muito obrigado, Hugo, pela sua participação, tá certo? Parabéns aí pelo trabalho na ADEME, tá? Estamos sempre à disposição. TV Mar Parceira, você sabe que tem aqui portas abertas sempre conosco, né? Obrigado por abrir esse espaço que é tão importante para a gente. Bom, conversamos então com o Hugo Damaso, ele que é vice-presidente da ADEME, trazendo informações. Pois é, gente, se não bastasse essa situação de uma pandemia, ainda tem um cartel agindo para poder aumentar os preços de cimento. E agora, viu, pessoal, que eu vou ver que o meu terreno lá na Massagueira só vai ser finalizado daqui em 2065. Desse jeito, com o preço do cimento desse valor aí, eu vou ter que falar muito mais, né, para poder pagar um saquinho de cimento. Nossa Senhora. Vamos lá, Arnaldo Ferreira com esse xadrez político aqui em Alagoas. Olha, gente, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nós teremos mais tempo para avaliar cada um dos nossos escolhidos a empregados na hora de confirmar o voto. É importante lembrar que nós vamos votar no dia 2 de outubro, no primeiro turno, para presidente da República, governador, senador, deputados federais e estaduais. Então você vai avaliar lá se botou o número certo e terá 1 segundo antes de confirmar o voto. Outro detalhe interessante revelado pelo TSE, que aumentou o número de candidatos que se declaram pretos e pardos. São 63 candidatos, um aumento de 53%. Também aumentou o número de candidatos empresários, são 48, 34 são advogados, 21 candidatos são comerciantes e 21 servidores públicos da saúde, educação, segurança pública, de prefeituras, enfim. Nós teremos candidatos a empregados da gente no dia 2 de outubro, para escolher de todas as cores, de todos os segmentos religiosos. Alguns se colocam de forma arrogante, dizendo que já fizeram, que querem o seu voto, como se estivesse obrigando a você a votar. Você é livre. Todos são candidatos a seu empregado. Então, eu faço questão de frisar isso. Outro detalhe interessante, que aí cabe a cada um de nós, 2.200 eleitores, fiscalizar esta reta final. Já tem gente aí distribuindo combustíveis, imposto de gasolina, material de construção, cesta básica. Promete pagar cervejinha, almoço, transporte no dia da eleição. Se você souber conhecer ou identificar um desses candidatos a empregados que quer melar o pleito, denuncie. Muito bem, Arnaldo Ferreira, um abraço para você, tá certo? Você volta amanhã aqui no programa TV Mar News. Muito importante a participação do Arnaldo, que sempre traz uma análise pertinente, equilibrada, a respeito desse momento político aqui em Alagoas, né? E as coisas desse cenário político nacional. Por falar em cenário político local, quero chamar a sua atenção, telespectador, para a manchete do portal gazetaweb.com, que traz detalhes que envolve o candidato Rodrigo Cunha, que é candidato a governo de Alagoas. Segundo a matéria do portal Gazeta Web, a questão do fundo partidário, que já está sendo utilizado, chega a mais de 6 milhões de reais. Mais de 6 milhões de reais
Essa matéria você acompanha na íntegra no portal gazetaweb.com, aquele que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. E amanhã estaremos de volta para repercutir tudo e outros assuntos e ganhando aí destaque e repercussão nas 24 horas. Estaremos aqui amanhã às 8h30 da manhã para mais uma edição do programa TV Mar News. Um ótimo início de semana para você.